Bom dia, bom dia. Vamos começar agora a nossa sessão das Manhãs Confiantes e hoje vamos falar sobre uma ferramenta que para mim é a ferramenta mais poderosa que eu conheço. É uma ferramenta que nos proporciona um autoconhecimento mais profundo, que é o Enneagrama. Existem, como eu estava a dizer-vos há pouco, existem muitas ferramentas que nós podemos descobrir a nossa forma de sentir, de pensar e agir. Existem muitas outras ferramentas, mas para mim, daquilo que eu tenho estudado, o Enneagrama é a que nos traz uma profundidade maior. Porquê? Porque não nos mostra só a nossa forma de fazer comportamento, que é o que muitas ferramentas acabam por estudar, que é só o comportamento. Mas nós já percebemos que nós não somos só o nosso comportamento. O nosso comportamento é apenas uma componente daquilo que nós somos. O importante é percebermos o que é que está por trás desse comportamento. E o Enneagrama mostra-nos precisamente isso. A nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir, as nossas motivações, ou seja, porque é que nós fazemos aquilo que nós realmente fazemos. E o Enneagrama mostra-nos isso com uma profundidade profunda, muito, muito, muito profunda. É uma profundidade, é algo fora do comum. Pelo menos daquilo que eu tenho estudado, é aquilo que eu tenho vindo a verificar. Eu, quando conheci o Enneagrama, eu fiquei muito, muito surpresa. Primeiro, começou num dia que eu estava a fazer uma formação de oratória criativa em Vila Nova de Gaia e eu estava a passar por uma fase menos boa da minha vida em termos profissionais. Eu estava na dúvida se ia continuar, se não ia continuar, se ia deixar a minha carreira ou não. Eu estava muito na dúvida e estava na dúvida e tinha receio de o fazer. Porque é por uma questão de segurança, a verdade é essa. Nós temos o nosso trabalho e acabamos por ter algum receio de mudar. E nessa altura, a formação durou uns 3 ou 4 dias, não estou assim agora bem precisa. E houve uma colega que veio ter comigo e disse-me assim: Verónica, tu sentes-te assim desta forma? Tu pensas assim? E eu, sim, mas como é que você me conhece se nós acabamos de nos conhecer agora na formação? E eu confesso, eu comecei a ficar com receio, com medo. E disse, isto parece bruxaria, como é que esta pessoa me conhece assim tão bem? E ela disse assim, Verónica, não fiques assim, isto não é nada do outro mundo, isto tem a ver com uma ferramenta que eu tenho vindo a estudar, que é o Enneagrama. Bem, eu, como curiosa que sou, o que é que acabei por fazer? Acabei por perguntar mais sobre o Enneagrama, vim para a Madeira e quis pesquisar sobre o que é que era o Enneagrama, o que é que não era o Enneagrama, e na altura tinha aberto ia abrir uma certificação em Enneagrama. Pois bem, eu inscrevi-me e acabei por, em 2017, começar a fazer a certificação de Enneagrama. E desde 2017 até agora, é uma das ferramentas que eu tenho mais estudado, aprofundado, e é uma das ferramentas que eu uso muito para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, nas empresas, na educação. Inclusivamente, é uma ferramenta que muitos médicos, especialistas e que têm uma visão diferente já começam a utilizar. Nós podemos ver que o Enneagrama está a ser utilizado em muitos contextos. Porquê? Precisamente pela profundidade que ele nos traz. Precisamente pela forma como o Enneagrama nos consegue ajudar a perceber porque é que nós funcionamos da forma como nós funcionamos e porque é que nós temos os resultados que nós temos. Os resultados que nós temos hoje, seja eu, a Érica, a Irene, todos os resultados que nós temos, eles são fruto de decisões que nós tomamos, sejam elas conscientes ou inconscientes. E na maior parte das vezes nós tomamos decisões inconscientes. Em mais de 90% das nossas decisões são inconscientes. Ou seja, nós até dizemos que sabemos o que temos para fazer, sabemos o passo a passo, mas na hora de nós agirmos, na hora de tomarmos aquela decisão, nós tendemos a tomar decisões muito idênticas às decisões que nós tomamos no passado. Porquê? Porque funcionamos em modo automático. Mais de 90% do nosso tempo nós estamos neste registro. E o que é o Enneagrama das personalidades? Primeiro dizer que a nossa personalidade não é quem nós somos. Nós temos uma personalidade, mas nós temos a nossa essência. E a nossa essência é aquilo que cada uma de nós tem que procurar. Porquê? Porque é a nossa essência que nos permite viver uma vida mais realizada, uma vida mais confiante e uma vida mais plena. Só que quando nós fomos gerados na barriga da nossa mãe e depois nascemos, nós já vimos com a nossa personalidade. Aliás, cada vez mais, daquilo que eu tenho estudado, muitos autores têm dito isto, que nós já vimos com a nossa personalidade. E o que é que acontece? A nossa personalidade depois vai sendo
vamos colocando máscaras. Mais máscaras. Para quê? Para nos protegermos do meio. Isso não é mau, o ego, não é mau a personalidade, desde que eles não me estejam neste momento a impedir de ter os resultados que eu quero. Mas na maior parte das vezes impede. Os nossos medos, as nossas crenças, os nossos bloqueios não vêm da nossa essência, vêm da nossa personalidade. E quando nós conseguimos perceber qual é que é a nossa personalidade, nós mais facilmente conseguimos desbloquear e avançar de uma forma mais rápida. Então, o Enneagrama das Personalidades mostra-nos que existem 9 perfis de personalidade e, portanto, são 9 formas de pensar, sentir e agir. Cada um de nós tem uma personalidade dominante, ou seja, nós nascemos com uma personalidade e vamos morrer com essa mesma personalidade. O que acontece ao longo da nossa evolução é que nós vamos mudando comportamentos, graças a Deus. Ou seja, eu não tenho os mesmos comportamentos que eu tinha há 15 anos atrás, mas a minha personalidade continua a ser a mesma. E continua a ser a mesma, porquê? Porque a motivação e a essência está lá, só que ela está adormecida. Normalmente a nossa essência está adormecida. Porquê? Porque a própria sociedade, os condicionalismos externos, vão mascarando. E acontece que muitas vezes nós queremos nos expor, queremos mostrar a nossa verdadeira identidade, a nossa verdadeira essência, só que nós temos vergonha. Temos vergonha do que é que as pessoas vão dizer. Porquê? Porque nós queremos, de alguma forma, sermos aceites pelos outros. Então, para eu ser aceite pelos outros, seja no meu meio, no meu grupo, seja no meu local de trabalho, qual é que é a nossa tendência? A nossa tendência é agir mais ou menos da mesma forma do que as outras pessoas. Para quê? Porque, para que não haja a rejeição. Porque nós temos o medo da rejeição. Mas imaginem, nós estarmos a ser aceites por alguém que nós não somos, que nós estamos a representar. Faz sentido? E é isto que depois nós andamos numa dualidade muito grande. Por um lado, nós queremos viver a nossa autenticidade, mas por outro, nós também queremos ser aceitos. E o Dr. Gabor Maté, que é um médico psiquiatra do Canadá, que estuda e continua a aprofundar o trauma, ele vem dizer uma coisa, que é, nós vivemos a dualidade entre a autenticidade e o apego. Ou seja, por um lado, nós queremos ser autênticas e viver a nossa verdade, só que isso vai implicar o quê? Vai implicar a crítica, vai implicar nós aprendermos a lidar com o julgamento dos outros, vai implicar aprender a lidar com a rejeição dos outros por não nos aceitarem como nós somos. Ou seja, eu quero ser autêntica, mas eu tenho que pagar o preço pela minha autenticidade. Ou então, nós vivemos muito no apego. E o apego é, eu quero estar naquele grupo com aquelas pessoas, mesmo que eu tenha que colocar em causa a minha autenticidade. E a verdade é que, entre a autenticidade e o apego, se nós formos analisar na nossa primeira infância, o que é que acham que vai ganhar? O apego. O apego é muito maior do que a autenticidade, infelizmente. Reparem, por exemplo, uma criança, isto vê-se muito nas crianças, uma criança que as crianças não têm a mente consciente desenvolvida, portanto, é por isso que elas fazem muitas vezes fazem birras porque querem as coisas e acham que podem, e ainda bem que fazem, porque às vezes nós pais achamos que é mau é eles estarem muito caladinhos, isso sim. Depois nós temos aqui que encontrar ferramentas para ajudar a lidar com as birras e isso. E já recomendo aqui a nossa Érica, que é especialista nessa área. Portanto, contratem aqui a nossa Érica, que faz yoga e que tem impulsionado tantas pessoas com o seu. Nós estamos a ouvir. Não estou a ouvir. Deixei de ouvir. Verônica, não é? Já está. Sim, agora sim. Tá, Olha, ok. não estava. Pelo menos ele está a dizer que agora está ok. Sim, agora sim. Okay. Então, repare, eu estava a falar da criança e estava a falar que quando as crianças fazem birra é uma coisa comum. É uma coisa comum, porquê? Porque faz parte do comportamento da criança. Faz parte da forma, faz parte da a criança quer. Portanto, como ela não tem ainda a mente consciente desenvolvida, ela acha que pode tudo. O que nós temos que fazer é ensinar a criança a lidar com as suas próprias
emoções, porque a birra tem a ver com uma emoção. Mas o Dr. Gabor Mate diz que quando uma criança está a fazer uma birra, a espernear porque ela quer uma coisa, e a mãe ou o pai dizem que ela não pode e tudo mais, o que é que acham que vai acontecer? A criança se calhar vai se calar, né? Porquê? Porque ela não quer sentir rejeição do pai e da mãe. Se tu não fizeres isto, também vai fazer isto, isto e isto. Então ela deixa de ser autêntica para não perder o apego e a segurança da mãe e do pai. E o Dr. Gabor Mate é especialista nisto. E isto está muito relacionado com a nossa personalidade, está muito relacionado com a nossa forma de sentir, está muito relacionado com o facto de cada um de nós nascer com uma personalidade, mas nós temos esta personalidade, temos esta autenticidade, só que nós não queremos perder a ligação com os outros. Conseguem me ouvir? Sim? Concordo, Ok. de vez em quando. Então, cada uma de nós, quando nasceu, já começou a desenvolver a sua própria personalidade e mesmo que tenham irmãos, eles vão ter percepções diferentes. Imaginem uma mãe que teve 9 filhos. Cada um desses 9 filhos representa um perfil de personalidade. Temos o filho tipo 1, o filho tipo 2. O que é que aconteceu? Aconteceu que aquela mãe teve aqueles 9 filhos, mas cada um dos filhos interpreta a realidade de forma diferente. O que é que isto significa? Que nós temos o mesmo estímulo, que é a mãe, que é o ambiente, só que nós temos pessoas que respondem de forma diferente a esse estímulo. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem, Verónica, mas nós nascemos no mesmo meio. A educação foi a mesma, não era suposto termos a mesma personalidade? Não. Cada um de nós vê a realidade de uma forma diferente. E por isso é que uma pessoa tipo 1 lida com um divórcio, com uma separação, de forma diferente de um tipo 2, de um tipo 3. Uma pessoa tipo 6 vai lidar de forma diferente com uma perda de emprego do que uma pessoa tipo 7. Isso tem a ver com a personalidade. Só que nós temos agora que fazer o quê? Nós temos que ganhar consciência de qual é que é a nossa personalidade, ou seja, qual é que é a minha personalidade e como é que ela me impacta, que tipo de comportamentos, que tipo de emoções, sentimentos, pensamentos eu tenho constantemente que não me estão a levar para onde eu quero. E aqui nós falamos, e usamos muito isto na programação neurolinguística, mas também está relacionado com o Enneagrama, com os níveis de consciência. A maior parte das pessoas, mais de 98% das pessoas vive num estado que Platão chama de ignorância. Ou seja, vivemos num estado de inconsciência. Ou seja, nós nem temos consciência que temos uma personalidade. Nós nem temos consciência que funcionamos, que agimos de uma determinada maneira. Porquê? Porque é tudo automático. Só que depois passamos para o nível a seguir, que é começamos a ganhar consciência de que há algo que eu preciso de compreender, há algo que não está bem na minha vida e eu preciso de mudar. Começamos a ganhar essa consciência e é aqui neste nível que nós começamos a perceber que eu tenho uma personalidade, esta personalidade pode-me estar a impulsionar, mas também pode estar a condicionar, e é aqui que começa o grande desconforto, que é quando nós somos confrontadas com a nossa autorresponsabilidade. Que é quando nós percebemos, ok, eu agora sei que tenho uma personalidade, sei que esta personalidade pode me estar a condicionar, mas é minha responsabilidade mudar. E isto do confronto faz-nos sentir um grande desconforto. E às vezes até vem um sentimento de culpa. E o grande objetivo aqui não é trazermos a culpa, é assumirmos a responsabilidade pelos resultados que nós escolhemos, sabendo que nós demos o nosso melhor com os recursos que nós tínhamos, não sabíamos fazer de forma diferente. Depois passamos para um outro nível que começamos a ganhar consciência ainda mais profunda de que eu vou mudar e eu quero mudar. E agora começamos a fazer um grande trabalho de mudança. Só que o que é que acontece? Nós começamos a fazer este trabalho de mudança, mas é como se de repente uma parte de mim quer avançar, só que existe uma outra parte que é mais poderosa, tem um peso maior e que me puxa para trás. Já vos aconteceu isto? Eu sei que quero mudar e estou disposta a fazer uma mudança, mas eu dou um passo e parece que eu dou 2 para trás. E isto tem a ver com o quê? Precisamente com ganhamos consciência, queremos avançar, temos objetivos, mas depois a nossa bagagem emocional está toda ali. As nossas crenças, os nossos bloqueios, mas nós já temos consciência desses mesmos bloqueios. E é a mesma coisa. Imaginem, eu sei que beber álcool
Imaginem uma pessoa que consome álcool. Eu sei que beber álcool não é saudável, mente racional. Mas porquê que eu continuo a beber álcool? Porquê? Porque eu tenho os vícios emocionais, porque eu tenho crenças, porque eu tenho traumas. Então eu conscientemente quero avançar, mas inconscientemente eu não consigo. E eu dizer-vos uma coisa, a neurociência vem explicar isto de uma forma tão profunda. É que entre uma dualidade e uma quesilha entre o consciente e o inconsciente, quem vai ganhar é o inconsciente. Por isso é que o Carl Jung dizia muitas vezes, quando nós tornamos o inconsciente consciente é quando a nossa vida começa a mudar. Só que a nossa vida não começa a mudar por magia. Isto é um processo. E o que acontece é que a maior parte das pessoas desiste a meio do processo. Porquê? Porque nós estamos a contrariar esta dualidade. Por um lado, querer avançar, mas por outro lado, se calhar é melhor eu estar onde eu estava. Se calhar é o destino. Se calhar é melhor eu não... É melhor eu ficar onde eu estou. Porquê? Porque nós começamos a ver que é um pouquinho difícil de contornarmos as nossas crenças, de contornarmos os nossos paradigmas e até... Como nós temos uma ligação muito grande, sem nos darmos conta, a estes vícios, a estes bloqueios, parece que quando eu rompo com eles, falta-me qualquer coisa. Imaginem, por exemplo, isto acontece com muitas pessoas que saíram da pobreza. Imagina, nós podemos até ter nascido pobres, mas é nosso dever ficarmos ricas. Não é o dever do pai e da mãe, fulano X teve sorte porque nasceu numa família abastada. Fulano X teve sorte porque nasceu numa família rica. Nós podemos ter nascido pobres, mas a nossa condição é sermos ricas. Então vamos trilhar esse caminho. Mas o que é que acontece na nossa mente? A Fátima quer ser rica, a Érica quer ser rica. Só que se eu tive uma história de pobreza na minha vida, é como se tivesse uma ligação a essa pobreza. É como se a minha identidade fosse uma identidade pobre. Ou seja, eu não consigo dizer que eu quero ser rica. Parece que me gera um desconforto. Porquê? Porque a minha identidade é, nós somos pobres, nós somos humildes, e venho de uma família assim, os meus pais são agricultores. Ou seja, nós parece que temos orgulho em dizer qual é a nossa condição. E é isto que não é bom para nós. Porque se nós temos orgulho nesta condição de ser pobre, nós vamos continuar a ser pobres. E depois vamos pensar que o dinheiro corrompe a nossa alma, que o dinheiro não é bom, que os ricos são avarentos. E não, nós temos ricos que são muito bons. Olhem um caso que toda a gente conhece, a Oprah, que é só uma das mulheres mais famosas do mundo. Ela pode ajudar e ajuda centenas e centenas de pessoas, mas ela só o consegue fazer porque ela tem dinheiro para o fazer. E ela só o consegue fazer porque ela libertou-se da pobreza. E olhem que a história de vida dela é bem difícil, porque ela foi violada, ela ficou grávida, ela perdeu um filho. E então, reparem, ela teve que se libertar daquele condicionalismo, daquela condição de pobreza, de vitimização, e começar a criar o seu caminho. E ela tem dinheiro hoje para poder ajudar outras pessoas. Imaginem, isto é bom para nos dar aqui um impulso. Se nós tivermos mais dinheiro, nós não vamos ser pessoas piores. Nós vamos poder, se calhar, ajudar outras pessoas que não podem. Nós, se calhar, vamos poder ajudar os nossos pais, a nossa família. Por isso, vamos libertar. Agora, para eu libertar, eu tenho que perceber que os meus objetivos, eles têm que ser maiores e mais fortes do que as minhas crenças. E o nosso perfil de personalidade ajuda-nos a identificar crenças que nós temos. O nosso perfil de personalidade ajuda-nos a identificar motivações que nós temos, ajuda-nos a identificar que traumas eu trago atrás. Porquê? Porque cada perfil de personalidade tem um trauma na sua infância. Só que nós depois tendemos a romantizar a infância. A maior parte das pessoas, quando fala da sua infância, diz: até era bom, naquele tempo é que era bom. Só que se calhar nós esquecemos que naquele tempo nós não tínhamos a qualidade, os bens, o acesso à saúde que nós temos hoje. Então existe uma tendência do ser humano romantizar o passado e vislumbrar o futuro de uma forma muito negra. E acabamos a fazer o quê? A não viver o nosso presente. A nós estarmos aqui e agora presentes e conectadas com a nossa vida, que está a acontecer agora neste preciso momento. Depois nós passamos deste nível de consciência, nós passamos para um nível que é um nível de mestria, que é a competência inconsciente, ou seja, é quando eu já consegui fazer um processo de mudança e consegui instalar na minha mente
crenças fortalecedoras, crenças potenciadoras, consegui rever e analisar os meus valores, é quando eu consegui mudar parte daquilo que estava no meu inconsciente e agora eu transformei isso em algo muito bom de forma consciente, fiz o processo de mudança e agora ele vai para o meu inconsciente e nós começamos a agir de forma inconsciente, mas de uma forma que nos conduz aos nossos objetivos. Imaginem, por exemplo, nós queremos ser mulheres confiantes e mulheres prósperas e abundantes. Como nós já começamos a fazer este trabalho, como nós já instalamos a crença de que ser uma mulher confiante, ser uma mulher próspera, ser uma mulher rica é bom, nós instalamos isso e remetemos isso para o nosso inconsciente vai agir de acordo com isso. E nós nunca mais nos vamos ver pequeninas como nós nos víamos. E o Enneagrama, neste processo de sairmos do estado de inconsciência, de ignorância, ele ajuda-nos. Porquê? Porque é a nossa personalidade, a máscara que nós usamos que nos condiciona. Faz sentido? E nós temos que nos libertar desta máscara que não nos pertence. À luz do Enneagrama, existem estes novos perfis de personalidade. Temos o tipo 1, que é o nosso perfeccionista, que é motivado pela procura da perfeição constante. É uma pessoa que está constantemente à procura de mais perfeição, fazer as coisas de forma correta, de forma perfeita. Só que, quando eu estou sempre à procura de mais perfeição, o que acontece é que eu não valorizo aquilo que eu faço e sou uma pessoa muito autocrítica comigo e com os outros. Temos o nosso tipo 2, que é o nosso prestável, aquele que quer estar sempre a ajudar os outros. É literalmente a Madre Teresa de Calcutá. Ele pensa mais nos outros do que em si próprio. E nós sabemos que a primeira pessoa que tem que vir antes de tudo e de todos somos nós. Porque quando eu estou no meu melhor, eu consigo dar o melhor aos meus alunos, consigo dar o melhor aos meus filhos, consigo dar o melhor às pessoas à minha volta. O nosso tipo 3, que é o nosso motivador. O motivador, ele tem uma grande motivação, que é alcançar objetivos. Portanto, é uma pessoa que tem um ritmo de trabalho frenético. Porquê? Porque ele está sempre à procura do próximo objetivo. Deixa-me alcançar mais objetivos. E às vezes nós não conseguimos acompanhar esta motivação, esta vontade de querer fazer acontecer. O nosso tipo 4, que é o romântico, ele é o mais profundo dos emocionais, ninguém me compreende, soubessem o que eu estou a passar, minha vida é difícil, ai, olhem este objetivo que eu tenho, uau, isto vai acontecer. Ou seja, o nosso tipo 4 é aquela pessoa que vive mais as emoções, tanto de uma forma positiva, quanto de uma forma negativa. Se ele está bem, é o que está a desfrutar mais da sua vida, mas quando está no fundo do poço é difícil de sair de lá, para um tipo 4. Depois nós temos o nosso tipo 5, que é o observador. O tipo 5, o que ele quer é estar no seu cantinho, estar a observar as coisas, as pessoas, as situações. São pessoas mais introvertidas, mais fechadas para si mesmo, mas são pessoas que estão sempre à procura de mais conhecimento para terem mais resultados. No entanto, por considerarem que nunca têm um conhecimento suficiente, acabam por muitas vezes ficarem parados e bloqueados e não avançarem rumo aos seus objetivos. O que é que os motiva? É observar, é eu estar a ver, é eu não depender dos outros. São pessoas que não gostam de depender de outras pessoas. Nós temos depois o nosso tipo 6, que é o precavido. E o tipo 6, o que é que ele procura? Segurança. Eu preciso ter um trabalho seguro. Mesmo que seja das 9 às 6, eu preciso saber o que é que eu vou contar, qual é o ordenado que eu vou receber, como é que vai ser a minha rotina hoje. São pessoas de procurar muita segurança, muita estabilidade, e são pessoas que muitas vezes mostram uma grande insegurança interna. Podem até estarem parecendo mulheres confiantes, homens confiantes, mas quando nós começamos a trabalhar, nós percebemos que existe muita insegurança. E como é que nós ultrapassamos a insegurança? Identificando, obviamente, mas depois temos que ganhar coragem e entrar em ação, mesmo que o medo possa aparecer. Depois o nosso tipo 7, o tipo 7 que é o frenético, de muitos objetivos, muito entusiasmo, são pessoas que estão sempre à procura de novos estímulos, mais prazer e que têm que tomar algum cuidado com o vício da gula, que é a vontade de querer mais coisas. E aqui é importante perceber que não é o mais coisas que me vai fazer mais feliz. Porquê? Porque nós não preenchemos um vazio interior com coisas externas. Nós vamos comprar mais um carro, mais uma casa, mais uma camisola, mais uns sapatos. Só que passado algum tempo nós temos vontade de comprar mais. E a neurociência novamente explica isto. Não é com coisas externas que nós preenchemos os nossos vazios internos.
Isto é válido para o tipo 7 e é válido para qualquer tipo de pessoa. Por isso é que eu digo sempre às pessoas, invistam em si, invistam em autoconhecimento. Isto é o maior bem que nós podemos fazer a nós próprios. Depois nós temos o nosso tipo 8, que é o controlador. O controlador é aquela pessoa que gosta de liderar, que gosta de estar no comando, que gosta de estar na linha da frente. São pessoas diretas, frontais, mas que às vezes com o facto de serem tão frontais, podem intimidar as outras pessoas. Tudo o que eles querem, no fundo, é: eu quero ter poder para ajudar as pessoas mais fracas e aquelas que não podem. Mas eu quero ajudar aquelas pessoas que estão mais fracas, mas que têm vontade de vencer na vida. E isto é um dos lemas do tipo 8. Porque se o fraco quiser continuar a ser fraco, o tipo 8 não vai ajudar. Agora, se o fraco está frágil, sensível, o tipo 8 dá-lhe a mão e ele quer avançar, então o tipo 8 é a melhor pessoa para ajudar aquela pessoa. Podem ter a certeza. Às vezes eles são tidos como pessoas más, por causa daquela energia que têm, mas são das pessoas mais altruístas que eu conheço. Mas não se coloquem no registro de vitimização, porque o tipo 8 não gosta de vitimização. Mimimi, a vida corre mal e não gostam. O tipo 8 vai perguntar: mas já fizeste alguma coisa para mudar isso? Mas a Fátima, a senhora não sabe da minha vida, a vida é tão difícil, e o marido, e os filhos, e os cães, e... Esqueça. Vitimização não nos leva a lado nenhum. E a verdade é que eu concordo com o tipo 8. O regime de vitimização só nos faz ter atenção, que é o que nós gostamos, por isso é que nós vitimizamos, porque quando eu me vitimizo as pessoas vão me dar uma palmadinha nas costas: coitadinha da Verónica, realmente a vida é difícil. Só que a vitimização não nos tira do sítio que nós estamos. E às vezes nós preferimos continuar na vitimização ao invés de dar um passo e sair dela. Pois nós temos o nosso tipo 9, e o que é que o tipo 9 tem de muito bom? O nosso tipo 9, ele quer paz e amor para toda a gente, ele não quer conflitos, ele quer que haja um ambiente harmonioso, e a custo disso, ele muitas vezes deixa de dar a sua opinião, deixa de fazer aquilo que tem que ser feito por si. Porquê? Porque ele quer um ambiente externo de paz, mas às vezes compromete a sua própria paz interior. Então, damos assim uma visão geral dos perfis de personalidade, obviamente de uma forma muito rápida, mas recapitular: nós não somos a nossa personalidade, nós temos uma personalidade, a nossa personalidade é formada pela forma como nós pensamos, sentimos e, em última instância, pela forma como nós realmente agimos. E quando eu percebo qual é que é o meu perfil de personalidade, eu mais facilmente consigo me libertar desses condicionalismos e avançar de uma forma muito mais rápida. Eu costumo dizer que nós podemos ter os resultados que nós queremos na nossa vida se nós estivermos dispostos a pagar o preço. E quando eu falo do preço, é tempo, energia, dinheiro. Sim, vai ser preciso estas 3 coisas em algum momento. O Enneagrama o que é que faz? Faz com que este resultado aconteça de uma forma mais rápida. Eu costumo dizer que o Enneagrama é literalmente um acelerador de resultados na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos. O Enneagrama vai nos ajudar não só a nós, não só a mim própria, mas vai-me ajudar a melhorar os meus relacionamentos, a forma como eu vejo os outros. E com o Enneagrama eu consegui perceber que eu julgava muitas pessoas, apesar de eu não o fazer diretamente. Isto é uma coisa que eu confesso. Eu pensava para mim: poxa, mas porquê é que aquela pessoa age assim? Mas porquê é que fulano X é assim? Porquê é que a Beltrana é assim? Porquê é que... Eu julgava. Porquê? Porque a verdade é que nós queremos que as pessoas ajam da forma como nós agimos. Nós queremos que as pessoas pensem da forma como nós pensamos. E isso não vai acontecer. Então o Enneagrama trouxe-me uma coisa muito importante, que é mais empatia, mais tolerância e menos julgamento. Cada um está no seu registro, cada um está no seu nível de consciência, está tudo certo. Mas também me trouxe uma coisa muito importante, que eu quero que vocês levem daqui: impor limites. Porque é assim, o facto de eu respeitar a Érica, a Irene, a Dulce, não invalida que eu tenha a minha própria opinião e não faz com que eu queira me relacionar eternamente com determinadas pessoas, porque depois também existe muito isto. Mas ser empática, ser tolerante, não julgar, significa que eu vou ter que lidar com aquela pessoa? Não. Significa que eu liberto-me, avanço e aquela pessoa está no seu nível de consciência. Quando nós estamos à espera de mudar os outros, isso nunca vai acontecer e nós sofremos com isso.
Então é aquela pessoa que quer pensar daquela forma. Nós até podemos sugerir, aconselhar, mas se a pessoa não quer sair de onde está, nós deixamos. Mas não permitam que as pessoas vos impeçam de fazer o vosso caminho rumo ao sucesso que vocês querem na vossa vida. Seja o sucesso profissional, seja o sucesso nas vossas relações, na vossa saúde, na vossa qualidade de vida. Nós não podemos permitir que as pessoas nos impeçam. Aliás, quando nós permitimos, somos nós que somos responsáveis por isso. Então, ontem eu estava a ter uma conversa com uma pessoa, sem estar aqui a especificar nomes, mas se calhar pode ajudar. E a pessoa estava a reclamar do seu trabalho. E o meu trabalho é assim, e fulano é assim, e fulano X é assim, não sei o que mais. E sem estar a julgar, obviamente, eu estava a dizer, mas não existe algo de positivo, algo de bom. Não, as pessoas não prestam, as pessoas são assim. E quando nós estamos a falar com uma pessoa que está neste registro, claramente nós percebemos que aquela pessoa está num nível de inconsciência, que aquela pessoa está a julgar os outros sem olhar para si própria. E ela está a julgar os outros com base naquilo que ela acha que é bom para ela e para o local de trabalho dela. E isto não é bom, estarmos a julgar os outros, nem estarmos a julgar as pessoas no nosso trabalho. É o que é, são o que são. Agora, se calhar eu não me identifico porque têm valores diferentes dos meus e está tudo bem. E sou capaz de dizer, olha, não me identifico com fulano X, não me identifico com fulano Y, está tudo certo. Essa pessoa que fica no seu lugar, nós ficamos no nosso. Atenção, quando nós julgamos os outros, nós estamos a fazer um julgamento sobre nós. Sempre, sempre. Quando eu digo que as pessoas devem arriscar mais, que as pessoas devem ser mais entusiastas, eu estou falando porque eu acho que faz sentido ser assim. Agora, se calhar, a Erika vai dizer, não, eu acho que as pessoas têm que ser mais seguras, têm que ter um trabalho das 9 às 6. A Erika está a falar da visão dela. E o que é que nós vamos andar a pôr à bolha? É porque eu quero impor o meu modelo e a Erika quer impor o seu modelo. E nenhuma nem outra tem que impor o seu modelo. Agora, eu tenho que dizer a minha verdade, aquilo que eu estou sentindo, é aquilo que eu quero para a minha vida, sim, mas eu não tenho que impor isso a ninguém. Então o Enneagrama vai-nos trazer isto, vai-nos trazer melhorias nos nossos relacionamentos, na forma como nós falamos com os outros, na forma como nós lidamos com os outros, vai-nos trazer muito mais tranquilidade, muito mais serenidade, muito mais confiança. Porquê? Porque acabamos por nos libertar do apego e começamos a viver a nossa autenticidade. O grande objetivo do Enneagrama não é nós identificarmos apenas a nossa personalidade, não. Eu identifico para eu poder me libertar e poder chegar à minha essência. Porque quando nós chegamos à nossa essência, é quando nós percebemos que nós já temos aquilo que nós precisamos para começarmos a viver uma vida mais plena e mais feliz. E sobre isso, para quem está aqui agora e quem vai assistir à gravação, nós temos o programa Personalidade e Confiança, que fala exatamente de forma profunda do que é o Enneagrama, de como é que nós nos podemos libertar das crenças, dos vícios, dos caminhos de crescimento da criança interior. E ele está disponível sempre a qualquer momento para quem quiser adquirir o programa, está bem? O programa neste momento são apenas 97 €. E por hoje é tudo. E qual é que é o nosso exercício de hoje? O nosso exercício de hoje é não praticar o não julgamento. Começar a olhar para as coisas, as pessoas são o que são, é o que é, está tudo certo, aceitar a realidade para poder mudar essa realidade e começarmos a olhar mais para nós, fazendo um exercício. Quem sou eu quando ninguém está a ver? O que é que realmente eu quero para mim? Qual é que é a minha essência? Nós temos uma essência divina e é isso que nós temos que começar a viver, porque quando nós vivemos a nossa essência divina, nós começamos a sentir que não precisamos de mais coisas para estarmos felizes, porque nós já estamos numa condição que nos permite aceder a essa felicidade.